Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Nós aqui nos estúdios da rádio, neste domingo maravilhoso, quero agradecer a audiência de cada um de vocês que está em casa, que é o ouvinte que nos acompanha em todos os domingos. Hoje, gente, o tema muito interessante, a pedido de diversos ouvintes e com certeza também uma preocupação sua, uma necessidade de ouvir falar. Sabe qual é o tema? Crise. Em tempos de coronavírus, Covid, vamos falar de crise? Como é que ela nos afeta? Ela nos afeta de diversas formas, gente. E hoje, diretamente dos estúdios da Rádio Catedral, eu estou honrada, muito feliz e muito alegre em receber um professor de logoterapia. Ele é psicólogo também, é professor, é filósofo. E agora há pouco, gente, eu soube que onde ele mora, ele vem de Campina Grande, Paraíba. Então, gente, veio de longe para falar e compartilhar do saber dele aqui com a gente no programa Viver Bem. É o professor Gutenberg Germano Barbosa, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba também, não é isso? Mora em Campina Grande. Gente, anote aí o nosso telefone, que você também poderá participar fazendo perguntas aqui ao professor. Vou dizer aqui o nosso telefone, 21, né? É no Rio, 986852455, é o nosso WhatsApp. O telefone aqui da rádio é o 3231-3560. Temos o nosso Facebook também para consultar. E também o nosso e-mail, gente, viverbem@radiocatedral.com.br. E se perdeu ou se conhece alguém que gostaria de ouvir falar sobre esse tema, nos acompanhe no YouTube, acesse o canal da Rádio Catedral e procure o programa Viver Bem. Gente, vou deixar o professor Gutenberg, que eu me sinto honrada em estar na presença dele. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Catedral, né, do programa Viver Bem. Né? Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite da Sônia, que dá logo o Rio, né? E dizer que me sinto muito honrado por estar aqui, a alegria de estar aqui nesse momento e poder participar com vocês de uma atividade que, sem dúvida, é rica em sentido. É verdade. Eu sou professor, quer dizer, aposentado já. Eu fui professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, ao longo de 25 anos. E trabalhei com uma modalidade em psicoterapia, que se chama logoterapia, né? Psicoterapia centrada no sentido da vida. E então, lá desenvolvi as atividades, criei um núcleo também de logoterapia. Atualmente eu trabalho com a formação onde eu moro, na minha comunidade, que é uma comunidade rural, católica, né, como a Sônia frisou bem aí, tem uma capela, e lá também eu tenho um espaço que se chama Casa da Sabedoria, onde a gente promove encontros e, enfim, fazemos uma reflexão sobre o sentido da vida propriamente e aquilo que nos afeta, né, mais diretamente, que se configura como crise. É verdade. E tão antigo como a história da humanidade, né, professor? Talvez seja a história das nossas crises existenciais. Na verdade, o ser humano, e compreendemos, né, que o ser humano vive permanentemente em crise. Professor, poderia contextualizar sobre o que é uma situação de crise para o ser humano? Sim. Observe bem, as crises acompanham a história do homem, desde os primórdios da civilização. E a gente faz um percurso na tradição ocidental, né, na nossa cultura,
E nós podemos observar desde dos gregos e dos romanos que eles passaram por crises, sejam guerras, sejam epidemias, né? Então isso é algo que está inerente à condição do homem no mundo, onde ele habita, ao seu habitar propriamente. Então, a situação de crise, ela nos afeta diretamente. Por quê? Porque ela tem a ver com como nos situamos no mundo, como respondemos propriamente aquilo que a vida nos interroga, aquilo que a vida nos coloca. Normalmente, nós somos desafiados pela vida. Vivemos uma situação, no momento, que se configura como uma crise sanitária, propriamente. Verdade. Temos que mudar nossos hábitos, nossa atitude diante do que está aí. Mas não podemos fechar o horizonte. O que está propriamente na essência de uma crise, na medida em que a gente se fecha, temos que nos isolar um pouco socialmente, mas não precisamos fechar o horizonte da vida por conta disso. A vida não se encerra aí. A vida é sempre possibilidade. Isso que não podemos perder de vista. A vista é sempre possibilidade, seja qual for a situação. Né? Eu lembrando aqui, eu conheci 2 sábios. Né? Conheci um filósofo que foi decisivo para a minha formação, o educador e filósofo Humberto Roden. E conheci um psiquiatra e neurologista também que foi muito importante na minha formação, Viktor Frankl. E certa vez ele disse, olha, em 42 eu me encontrava numa estação, né? E lá havia uma seta que indicava Auschwitz. E eu estava ali e sabia que a chance de sobreviver a partir daquele momento era de 1 para 29. Mas também agora, aos 90 anos, no jubileu dos seus 90 anos, ele diz também a chance de sobreviver é de 1 para 29. Mas o fato de poder estar aqui, de poder ainda dizer algo para vocês, isso é uma graça, poder estar vivo. Isso faz sentido. E então, as possibilidades estão sempre abertas. Nós não podemos fechar, por conta de uma crise, fechar o horizonte do sofrimento. Isso nos causa angústia, sofrimento, tensão, temor também. Mas não podemos chegar ao desespero. Ao desespero. Podemos sim fazer uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes, o cotidiano de nossa existência. A crise tem a ver diretamente como nós vivenciamos a existência, cotidianamente, diariamente. Que a vida vai nos perguntar, não é isso? Exato. Quer dizer, como é que o homem, no seu dia a dia, como é que ele experimenta o mundo? Ele vivencia o mundo. Ele vivencia em 3 dimensões, diz a logoterapia. Primeiro, com a sua estrutura física, né? O seu organismo físico, que deve estar bem alimentado para suportar uma crise dessa. Ele deve ser bem cuidado para estar com uma boa imunidade, que é um primeiro passo, eu diria, importante para responder à epidemia. Uma segunda dimensão que configura a existência da pessoa, a existência do homem no mundo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, é a dimensão psíquica, afetiva, emocional. Como é que emocionalmente eu vou responder a isso? Posso entrar em pânico? Não é motivo para ficar em pânico. Lá disseram, mas o senhor vai pegar um avião e vai para o Rio, lá está todo mundo contaminado. Eu digo, olha, com certeza não está. Não há motivo para desespero. Contagiado. E nós temos que responder às questões que a vida nos coloca. Então, se eu fui desafiado para ir, eu não devo recuar. E então, é a partir daí que a gente percebe o sentido que a vida nos dá.
Verdade. E quando o senhor fala em sentido, o senhor citou a logoterapia, querido ouvinte, logoterapia é a psicoterapia centrada no sentido da vida. E nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com um dos pioneiros, Dr. Isar Schauser e Dr. Gutenberg Germano, que está aqui com a graça de Deus à minha frente nos estúdios da rádio, pioneiro em trazer a logoterapia para o Brasil, gente. E ele foi pioneiro trazendo o psiquiatra Viktor Frankl, que foi sobrevivente dos campos de concentração, inclusive de Auschwitz. Por ocasião do Holocausto, Dr. Gutenberg, aqui presente na Rádio Catedral, ele acompanhou Viktor Frankl no primeiro encontro de logoterapia e análise existencial no antigo Hotel Glória, aqui na cidade do Rio de Janeiro, pertinho aqui da rádio. Professor, agora que o senhor citou nome de Frankl, como foi essa emoção lá atrás, em 1986? Nós temos que recuar um pouco, né, historicamente no tempo, mas isso é um celeiro, né? Sim, isso verdade. Fica no celeiro do passado. Nós temos muitas coisas positivas no celeiro do passado. E então essa é algo que me traz uma lembrança muito singular. Primeiro porque eu tenho assim, um grande afeto, eu diria, pelo Rio de Janeiro. Porque eu fiz a minha formação intelectual aqui no Rio de Janeiro. Na Celso Lisboa. Então a cidade me é muito familiar, então me sinto muito honrado de estar aqui no Rio, que é a capital cultural do país, né? Sem dúvida é a capital cultural do país. E teve essa singularidade para a logoterapia e a análise existencial. Frankl, sem dúvida, Viktor Frankl foi o mais importante humanista no âmbito da psicoterapia, Sônia, no século XX. E é claro que a sua primeira estada no Brasil se deu no Rio de Janeiro. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, eu tenho a honra de receber, gente, um professor de filosofia, professor de logoterapia, que é a psicoterapia centrada no sentido. Ele que mora em Campina Grande. Isso mesmo, lá na Paraíba. Então ele veio diretamente passar, que eu soube, o aniversário dele aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu soube, claro que eu o convidei para participar aqui do nosso programa. E é uma honra muito grande estar tratando do tema que foi pedido de muitos ouvintes. O tema é crise, gente. O que é a crise, como ela nos afeta? Em tempos de vírus, coronavírus, tantas outras crises financeiras, políticas, crises existenciais, nós estamos aqui com o professor Gutenberg, que já vai complementar e pode sim também responder a sua pergunta. Anote o nosso e-mail, por favor, e poderá colaborar aqui com a gente neste domingo. Nosso e-mail aqui da rádio e do programa é viverbem@radiocatedral.com.br. Voltando ao professor Gutenberg. Pois é, Sônia, o tema crise está assim na ordem do dia, né? Então nós temos aí a pandemia, estamos diante de uma crise, isso nos afeta emocionalmente. E como eu vinha colocando, o homem vivencia o seu cotidiano numa segunda dimensão além da física. Da dimensão física, a dimensão emocional, afetiva, psicológica, como a gente chama, né? E então isso mexe com o nosso modo de ser, o nosso ser assim, a nossa segurança interior. De certa maneira, podemos ficar possuídos por um temor, por um medo excessivo, um medo sem objeto. Não podemos deixar nos possuir pelo medo, mas temos que utilizar um pouco a nossa criatividade, a nossa liberdade. Isso já pressupõe não somente a dimensão física da pessoa, o seu corpo, como também a dimensão emocional, afetiva, impulsiva, né, psicológica, mas também a sua espiritualidade, que demanda o seu espaço de liberdade, de criatividade, de senso estético, de religiosidade. O mundo também da sua fé.
né? Então, eu tenho que alargar esse horizonte, utilizar um pouco mais essa dimensão, que é a dimensão dos fenômenos humanos, a dimensão da pessoa propriamente. Interessante isso, professor, que o senhor está colocando sobre esse alargar, ampliar esse campo visual, essas dimensões. E me chegou aqui uma pergunta pela produção, né? E de um ouvinte que não quer se identificar, mas pergunta assim: o que, professor, uma crise tem a capacidade de nos permitir? Que uma crise pode nos agregar? O que ela nos permite? Sim. Gostei dessa pergunta. Um grande poeta alemão disse certa vez que onde está o perigo, também está aquilo que salva. Então, a crise é um momento para uma autorreflexão. Ela pode nos permitir uma autorreflexão sobre as nossas atitudes no mundo, sobre o nosso olhar para o mundo, como é que percebemos, como é que nos posicionamos no mundo, como é que lidamos com a realidade, porque tudo é uma questão de lidar. Como é que eu lido com o meu cotidiano, no meu estar no mundo, com o outro, com aquilo que a realidade me oferece no dia a dia. Se eu estou no meu espaço e agora tenho que estar com isolamento social, né, até um certo ponto, mas isso também pode ser muito criativo, na medida em que eu possa fazer uma autorreflexão, eu possa fazer uma autoanálise das minhas atitudes e que também eu possa ser mais solidário. Verdade. Eu possa transcender um pouco, sair um pouco de mim, do meu egocentrismo, para me dar mais àqueles que estão ali próximos, a família, né, os meus familiares, mas também o vizinho que está ali, o outro, né? Porque eu tenho que fazer não só para mim, mas também para o outro. Porque é aí que eu me encontro, é aí que eu percebo o sentido propriamente das coisas. E vou, de certa maneira, significar a vida. Então, a crise, ela é um momento propício para essa autorreflexão. Isso depende muito da nossa decisão. O homem é um ser que decide, é um ser de decisão. Perfeito, professor. E ele pode escolher, a cada momento ele pode escolher. Então, ele deve, a partir daí, poder avaliar com mais, digamos assim, com autoconsciência, porque é isso que nos torna pessoa, é a nossa autoconsciência. Sim. Nós não estamos naquele esquema impulso e ambiente, propriamente somente do animal, mas nós somos impulso, ambiente e mundo. Né, Sônia? Então, nós temos aí um horizonte muito maior. Quer dizer, então, eu tenho que, a partir dos meus impulsos e a partir do ambiente, me projetar para o mundo que eu sou e o mundo que me é dado. E tentar, a partir daí, ajudar, transformar esse mundo, na medida em que eu me transformo, a partir de uma autorreflexão, que eu possa mudar a minha atitude pessoal, é um ponto de partida para melhorar o ambiente e, consequentemente, projetar isso para o mundo. Sim, perfeito, professor. O senhor está colocando uma situação negativa que aparentemente poderia ser enxergada como uma situação negativa, o que é o mais comum. O senhor está nos trazendo uma reflexão de ter uma criatividade, enxergar como uma oportunidade de transformar até o nosso próprio olhar. Então eu entendo que o senhor está trazendo a crise como uma oportunidade, não como uma ameaça. É isso, professor? Sim, sim, porque nós podemos nos perguntar o que podemos esperar de todo esse contexto, né? E parafraseando um pouco Frankl, quando em Auschwitz ele dizia para os seus companheiros: o que poderíamos perguntar, o que ainda podemos esperar da vida? O que podemos esperar dessa situação? Mas esta situação espera algo de nós. É verdade. Então nós temos que responder a ela. E não podemos responder com o desespero, não vai ajudar. Com o temor exagerado. Mas podemos responder com uma atitude um tanto mais cuidadosa, né? Fundamentalmente o cuidado, porque
o cuidado é aquilo que nos constitui todo o tempo. Somos constitutivamente, né? Aquilo que nos constitui cuidado. Sim. Né? Quer dizer, então cuidar de si, cuidar do que está próximo, cuidar do ambiente, cuidar para que as pessoas não saiam por aí desesperadamente, né? Com uma atitude irrefletida. Isso já dentro do nosso próprio espaço e da família. Então, isso se dá também um segundo momento do cuidado, que é a ocupação. Na medida em que o cuidado demanda imediatamente, está referido a alguma coisa, está voltado para uma tarefa. Se temos que usar a criatividade no momento de crise, para transformar essa crise ainda em algo positivo no mundo, que possa nos ajudar a superar e ir um pouco mais além, e é claro, de certa maneira também humanizar, né, Sônia? Humanizar os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas relações. Estreitar os vínculos, porque exatamente, o vínculo cura. Correto. E é uma grande oportunidade de estar junto com quem se ama, que é a nossa família. Sem dúvida. Essa crise também está nos aproximando. Né? Descobrir o valor da família, porque então vai poder estar mais próximo aí e ver a angústia do outro, como o outro, o ser assim do outro. Então é um momento muito rico. Por isso que não podemos ver somente numa perspectiva negativa. Mas é fundamental e importante até para a imunidade. É verdade. Manter uma visão de mundo mais positiva e tentar responder aquilo que de imediato somos desafiados. Professor, o senhor é fantástico. E, gente, eu não posso deixar de dizer que o professor veio como convidado nosso para estar presente no evento Memorial Vitor Frankl, o nosso primeiro evento, que se daria agora no próximo sábado, dia 21. Né? Ele, o professor Gutenberg, que conviveu com Vitor Frankl pessoalmente, aqui na Glória, no Hotel Glória, no primeiro encontro de logoterapia, ele veio como nosso convidado. Porém, o evento precisou ser adiado. Então, de alguma forma, nós não poderíamos deixar passar essa presença maravilhosa, presença humana, presença científica e, sobretudo, uma presença espiritual. Estar na sua presença me faz me sentir uma pessoa melhor, viu, professor? Muito obrigado. As suas palavras, seu conhecimento, principalmente sua atitude humilde de ser. Então, o senhor vai voltar. Mas obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Estamos falando de crise existencial. E o senhor, como logoterapeuta, poderia dizer que a logoterapia pode propor alguma coisa como um caminho para a superação desta crise? Assim, penso que a perspectiva da logoterapia e análise existencial, uma logoterapia centrada no sentido da vida. E é claro, falar do sentido parece uma questão muito aberta, mas o sentido não é somente da vida, mas ele é na vida. O sentido é na vida, o sentido é concreto, o sentido é da pessoa. Então essa foi uma das perguntas que fizeram a Frankl no jubileu dos seus 90 anos em Viena, e eu tive a felicidade de estar lá. E então ele disse, olha, o sentido... Na minha clínica, na minha prática enquanto psiquiatra e neurologista, eu só trato do sentido concreto. Porque o sentido não é meu, o sentido é da pessoa. O sentido é situacionado. E eu devo perceber, a partir da minha dimensão afetiva, emocional, né, da minha estrutura psicofísica e da minha espiritualidade propriamente, da minha liberdade, eu posso perceber sentido, realizar sentido. Como? Na medida em que eu me dedico a uma tarefa, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Responder a essa crise é uma grande possibilidade de realizar sentido. Na medida em que eu possa responder a toda essa situação de crise de uma forma positiva, ainda no mundo, dizer sim à vida, apesar de tudo isso, é uma possibilidade de realizar sentido.
e poder perceber que a vida é plena de sentido, que nós não podemos desistir. E é claro, toda a crise existencial demanda de uma ausência de sentido, de um vazio, de um sentimento de vazio. Eu quero agradecer, mas infelizmente estamos encerrando o programa. Gostaria, e já recebe nosso convite, professor, de retornar e de estar. E, na verdade, nós, todos os ouvintes da Rádio Catedral, estamos ganhando muito essas gotas, né, de sabedoria, de logoterapia que o senhor está colocando. Tem tanta gente querendo fazer pergunta, mas o nosso programa passou rápido demais. Eu diria que em meio a tanta crise, gente, é preciso ter esperança. O senhor falou de esperança em todas as suas colocações, todas as suas colocações. Então, eu peço, professor, que o senhor se despeça, deixando seu contato, caso alguém precise entrar em contato aqui para fazer alguma pergunta com o senhor, ao senhor. Correto. Primeiro agradecer mais uma vez a Sônia, a Logo Rio, aqui a Rádio da Arquidiocese do Rio, dizer que a honra e a felicidade de estar aqui, porque cada momento é único e singular. Eu estou lá em Campina Grande, com trabalho em psicoterapia e filosofia. E vocês poderão entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é mais fácil, 991 250490, 991 250490. DDD 83. 83, lá em Campina Grande. Então, muito obrigado mais uma vez. Sim, nós agradecemos, professor, já recebe nosso convite. E para fechar, gente, uma gotinha para a reflexão da semana. Que tenhamos força para enfrentar as crises da vida e que tenhamos fé para viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até a próxima semana.